O dono de um restaurante à beira da falência permitiu que uma moradora de rua levasse as sobras de comida para casa. Você ficará surpreso com o resultado dessa boa ação. O aroma de especiarias e ervas frescas preenchia o ar do pequeno restaurante, a Cozinha da Maria. Enquanto Antônio Silva, um homem de meia idade com olhos cansados, mas gentis, mexia cuidadosamente uma panela de ensopado. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho na cozinha, moviam-se com a precisão de um artesão. Cada gesto, cada ingrediente adicionado, era uma homenagem silenciosa a Maria, sua falecida esposa, cujo retrato sorridente presidia a entrada do estabelecimento. O tilintar do sino da porta tirou Antônio de seus pensamentos. Era Lúcia, uma de suas clientes mais fiéis, que entrava com um sorriso caloroso. "Bom dia, seu Antônio", cumprimentou Lúcia, sentando-se em sua mesa habitual perto da janela. "Como vão as coisas?" Antônio limpou as mãos no avental e se aproximou da mesa. "Bom dia, Lúcia. Bom, você sabe, continuamos aqui, lutando dia após dia", respondeu com um sorriso que não conseguia esconder completamente sua preocupação. Lúcia, perceptiva como sempre, notou a tensão nos ombros de Antônio. "Está tudo bem? Você parece cansado." Antônio suspirou, deixando-se cair por um momento na cadeira em frente a Lúcia. "Não vou mentir para você. As coisas estão difíceis. Com a crise, cada vez menos gente vem. Os preços sobem, mas não posso aumentar os meus ou perderei os poucos clientes que me restam." Lúcia estendeu sua mão sobre a mesa, dando um aperto reconfortante na de Antônio. "Este lugar é especial, seu Antônio. Todos sabemos disso. Tempos melhores virão, você verá." Antônio assentiu, grato pelo gesto. Levantou-se, recompondo-se. "Bem, o que vai querer hoje? O de sempre?" "Claro", sorriu Lúcia. Ninguém faz uma feijoada como a sua. Enquanto Antônio voltava para a na fotografia de Maria. "Ah, meu amor", murmurou para si mesmo. "Como sinto sua falta. Não sei se conseguirei manter vivo o nosso sonho." O dia transcorreu lentamente, com mais mesas vazias do tarde, e quando Antônio preparava para fechar, notou uma figura familiar encolhida junto à entrada. Era Isabela. Uma mulher de meia idade, cujo rosto refletia anos de vida dura nas ruas. Antônio a havia visto várias vezes nas últimas semanas, sempre no mesmo lugar. Sem pensar duas vezes, Antônio embalou as sobras do dia em um recipiente e saiu. "Boa noite, senhora", disse suavemente, oferecendo-lhe a comida. "Pensei que talvez gostasse de jantar algo quente esta noite." Isabela levantou o olhar, surpresa com o gesto. Seus olhos, de um azul profundo, brilharam com gratidão. "Obrigada", sussurrou, pegando o pacote com mãos trêmulas. "Que Deus o abençoe." Antônio sorriu, sentindo-se por um momento mais leve. "Não é nada. Todos precisamos de uma mão amiga de vez em quando, não é?" Enquanto voltava ao restaurante, Antônio não pôde evitar pensar em sua própria situação precária. As contas se acumulavam, e o banco havia começado a pressionar pelo pagamento atrasado do empréstimo. Mas ao olhar para trás e ver Isabela desfrutando da comida quente, soube que havia feito a coisa certa. Naquela noite, sentado na cozinha vazia, Antônio pegou seu velho álbum de fotos, passou as páginas lentamente, detendo-se nas imagens de Maria e ele quando abriram o restaurante, tão cheios de esperança e sonhos. Uma lágrima rolou por sua bochecha enquanto acariciava a fotografia. "O que vou fazer, Maria?" sussurrou para a imagem de sua esposa. "Já não posso deixar nosso sonho morrer, mas cada dia está mais difícil." Seus olhos pousaram em uma foto de Júlia, sua filha, agora morando na capital, perseguindo sua própria carreira. Não havia contado a verdade sobre a situação do restaurante. Não queria preocupá-la. "Prometi que cuidaria do nosso legado, do nosso lar", murmurou, fechando o álbum. "E vou fazer isso, custe o que custar." Com um suspiro profundo, Antônio se levantou. Amanhã seria outro dia, outra batalha, mas por enquanto o cansaço o vencia.
Apagou as luzes do restaurante e subiu para seu pequeno apartamento no andar superior, carregando consigo o peso de suas preocupações e a determinação de não se render. Enquanto a noite caía sobre a cidade, a cozinha da Maria ficava em silêncio, guardando entre suas paredes as lembranças de tempos melhores e a esperança de um novo amanhecer. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o céu compartilhasse o estado de espírito de Antônio. Enquanto abria o restaurante, seus movimentos eram mecânicos, produto de anos de rotina. O tilintar das chaves e o rangido da porta ao abrir ressoavam na rua quase deserta. Mal havia acendido as luzes quando o sino da entrada soou. Antônio se virou, surpreso com a visita tão cedo, e se encontrou cara a cara com um rosto que não via há anos. Carlos. A incredulidade tingiu sua voz. Diante dele estava Carlos Mendes, seu antigo amigo de infância. O tempo havia passado por ambos, mas Carlos parecia impecável em seu terno de grife, emanando uma aura de sucesso e confiança. Antônio, meu velho amigo. A voz de Carlos ressoou com entusiasmo, enquanto se aproximava para dar-lhe um abraço. Quanto tempo sem nos vermos? Antônio correspondeu ao abraço, ainda atordoado pela surpresa. Carlos, que surpresa! Não sabia que estava na cidade. Carlos sorriu, seus dentes brancos contrastando com sua pele bronzeada. Acabei de chegar. Estou expandindo minha rede de restaurantes e pensei em passar para cumprimentar meu velho amigo. Como vão as coisas por aqui? Antônio fez um gesto vago com a mão, tentando esconder seu desconforto. Você sabe, com seus altos e baixos, quer um café? Enquanto Antônio preparava o café, Carlos percorria o local com o olhar, notando os detalhes que revelavam a passagem do tempo e a falta de renovação. Este lugar não mudou nada, comentou, seu tom oscilando entre a nostalgia e algo que Antônio não conseguiu identificar. Sentaram-se em uma mesa, o aroma do café recém-feito pairando entre eles. Carlos tomou um gole e assentiu apreciativamente. Você continua fazendo o melhor café da cidade, Antônio. Obrigado, respondeu Antônio, permitindo-se um pequeno sorriso. Algumas coisas nunca mudam. Falando em mudanças, Carlos se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade que Antônio se lembrava bem de sua juventude. Estive pensando. O que você diria se eu lhe oferecesse uma oportunidade de negócio? Antônio ergueu uma sobrancelha, cauteloso. Que tipo de oportunidade? Um investimento, respondeu Carlos com entusiasmo. Eu poderia injetar capital novo neste lugar, modernizá-lo, torná-lo parte da minha rede. Imagine, Antônio, a cozinha da Maria, renovada e pronta para competir no mercado atual. O coração de Antônio deu um salto. Por um lado, a oferta soava tentadora, especialmente considerando sua situação financeira. Por outro, a ideia de ceder o controle do legado de Maria lhe provocava um nó no estômago. Não sei, Carlos, disse finalmente. Este lugar é mais do que um negócio para mim. É o sonho que Maria e eu construímos juntos. Carlos assentiu compreensivamente. Eu entendo, amigo, mas pense nisso. Maria não iria querer que o restaurante prosperasse? Com minha ajuda, poderíamos levá-lo ao próximo nível, garantir seu futuro. Antes que Antônio pudesse responder, a porta se abriu novamente. Era Isabela, a mulher para quem ele havia dado as sobras na noite anterior. Ela parecia hesitar na soleira, como se não tivesse certeza de ser bem-vinda. Antônio se levantou imediatamente. Bom dia, Isabela. Entre, por favor. Quer tomar café da manhã? Carlos observou a troca com curiosidade, seus olhos avaliando Isabela da cabeça aos pés. Isabela entrou timidamente. Bom dia, seu Antônio. Eu queria agradecer pela comida de ontem à noite. Não tenho dinheiro, mas me perguntava se talvez pudesse ajudar em algo, limpar ou... Não é necessário, interrompeu Antônio gentilmente. Sente-se. Vou preparar algo para você comer. Enquanto Antônio se dirigia à cozinha, Carlos o seguiu. Quem é ela? Perguntou em voz baixa. Uma mulher que precisa de ajuda, respondeu Antônio simplesmente. Carlos franziu a testa.
Antônio, você não pode ficar dando comida de graça na sua situação. Se aceitasse minha oferta, poderia ajudar mais pessoas como ela, de maneira sustentável. Antônio parou, olhando para seu amigo. Me dê um tempo para pensar. Tudo bem? Carlos assentiu, tirando um cartão do bolso. Claro, tome. Me ligue quando estiver pronto para falar sério. Estarei na cidade por alguns dias. Depois que Carlos saiu, Antônio levou um prato de ovos e torradas para Isabela. A mulher comeu com evidente gratidão, enquanto Antônio a observava perdido em seus pensamentos. Está tudo bem, seu Antônio? Perguntou Isabela, notando sua preocupação. Antônio sorriu fracamente. Sim, só decisões difíceis, sabe? Isabela assentiu, como se entendesse perfeitamente. Às vezes, as decisões mais difíceis são as que nos levam aonde devemos estar, disse suavemente. Antônio a olhou, surpreso com a profundidade de suas palavras. Havia algo em Isabela, uma sabedoria oculta por trás de seus olhos cansados, que o intrigava. O resto do dia transcorreu com a rotina habitual, mas a mente de Antônio não parava de dar voltas. A oferta de Carlos, a presença enigmática de Isabela, as contas que se acumulavam. Tudo se misturava em um turbilhão de dúvidas e possibilidades. Naquela noite, depois de fechar, Antônio se sentou na cozinha vazia, o cartão de Carlos em uma mão e uma foto de Maria na outra. O que devo fazer, meu amor? Sussurrou para a fotografia. Como posso salvar nosso sonho sem perder sua essência? O silêncio da noite não oferecia respostas, apenas o eco de suas próprias dúvidas e o peso de uma decisão que poderia mudar tudo. Os dias seguintes transcorreram em um turbilhão de emoções e decisões adiadas para Antônio. A oferta de Carlos pesava em sua mente como uma pedra, enquanto a presença constante de Isabela havia se tornado um consolo inesperado. Uma manhã, enquanto preparava a abertura do restaurante, Antônio notou que Isabela o observava da entrada, sua figura magra recortada contra a luz do amanhecer. Ai, bom dia, Isabela. Cumprimentou com um sorriso cansado. Quer entrar? Isabela assentiu, entrando com passos cautelosos. Seu Antônio, eu queria agradecer novamente por sua bondade. Me perguntava se poderia ajudar em algo hoje, qualquer coisa. Antônio a olhou por um momento, considerando a oferta. A verdade era que ele podia usar toda a ajuda possível. Bem, se realmente quer ajudar, poderia limpar as mesas e talvez ajudar na cozinha. Mas, Isabela, você não precisa fazer isso. Eu quero fazer, respondeu ela com uma firmeza que surpreendeu Antônio. O Senhor me mostrou mais bondade do que qualquer pessoa em muito tempo. É o mínimo que posso fazer. Assim começou uma rotina inesperada. Isabela chegava cedo todas as manhãs, ajudando com as tarefas do restaurante. Antônio notou que, apesar de sua aparência frágil, Isabela trabalhava com uma eficiência e habilidade que falavam de um passado muito diferente de sua situação atual. Uma tarde, enquanto Isabela descascava batatas na cozinha, Antônio não pôde conter sua curiosidade. Isabela, posso lhe perguntar algo? Não precisa responder se não quiser. Ela levantou o olhar, seus olhos refletindo uma mistura de cautela e resignação. Claro, seu Antônio. Como você acabou nas ruas? Você tem habilidades. É inteligente. Não entendo. Isabela deixou a faca que suas mãos tremendo ligeiramente. É uma longa história, seu Antônio. Uma que eu preferiria não lembrar. Antônio notou o desconforto em sua voz e se arrependeu de ter perguntado. Desculpe, não quis me intrometer. Isabela balançou a cabeça. Não, tudo bem. Acho que venho guardando isso por tempo demais. Ela tomou uma respiração profunda antes de continuar. Há anos, eu tinha uma vida muito diferente. Era contadora em uma empresa importante. Tinha um bom emprego, uma casa, uma família. Sua voz falhou por um momento e Antônio resistiu ao impulso de confortá-la. Ele sabia que Isabela precisava contar sua história em seu próprio ritmo. Mas tudo mudou quando conheci um homem.
Ele era encantador, bem-sucedido, prometia o mundo. Me apaixonei como uma tola. Isabela soltou uma risada amarga. Acontece que ele era um golpista. Usou minha posição na empresa para acessar as contas. Roubou milhões. Quando tudo veio à tona, fui eu quem pagou o preço. Perdi meu emprego, minha reputação, tudo. Antônio ouvia atônito. Mas, você não conseguiu provar sua inocência? Isabela balançou a cabeça. Ele era esperto demais. Deixou provas que me incriminavam. Ninguém acreditou em mim. Minha família me deu as costas. Meus amigos desapareceram. Em questão de meses, fiquei sem nada. O silêncio caiu pesadamente na cozinha. Antônio percebeu que havia julgado mal Isabela desde o início. Por trás de sua aparência frágil, havia uma mulher que enfrentara uma tragédia inimaginável. Isabela, eu sinto muito. Não fazia ideia. Ela lhe deu um sorriso triste. Você não tinha como saber. Ninguém sabe. Passei anos tentando esquecer. Começar de novo. Mas é difícil quando ninguém te dá uma chance. Antônio se aproximou e, num gesto impulsivo, pegou as mãos de Isabela entre as suas. Bem, aqui está uma chance. Não sei por quanto tempo poderei manter este lugar aberto, mas enquanto estiver aqui, você também estará. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Obrigada, seu Antônio. Não sabe o que isso significa para mim. O momento foi interrompido pelo som da porta se abrindo. Carlos entrou, sua presença imediatamente preenchendo o pequeno espaço da cozinha. Antônio, meu amigo, tenho tentado entrar em contato com você. Seu olhar pousou em Isabela e nas mãos entrelaçadas de ambos. Oh, vejo que interrompo algo. Antônio soltou rapidamente as mãos de Isabela, sentindo-se inexplicavelmente culpado. Carlos, não esperava você. Isabela estava apenas me ajudando na cozinha. Carlos observou Isabela com um olhar que Antônio achou estranhamente intenso. Entendo. Bem, você pensou na minha oferta? Antes que Antônio pudesse responder, Isabela soltou um pequeno suspiro. Ambos os homens se voltaram para ela. Você está bem? Perguntou Antônio, preocupado. Isabela havia empalidecido visivelmente. Seus olhos estavam fixos em Carlos, uma mistura de medo e choque em seu rosto. Você... sussurrou. Carlos a olhou com uma expressão de confusão que Antônio achou ligeiramente forçada. Nos conhecemos? Isabela pareceu se recuperar rapidamente. Não, desculpe. Me confundi por um momento. Com licença, preciso tomar um ar. Ela saiu apressadamente da cozinha, deixando Antônio e Carlos sozinhos. Que personagem interessante você tem trabalhando aqui, comentou Carlos com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas voltemos aos negócios, Antônio. O que me diz? Está pronto para levar este lugar ao próximo nível? Antônio olhou para a porta por onde Isabela havia saído. Uma sensação de inquietação se instalando em seu estômago. Algo não se encaixava, mas ele não conseguia precisar o quê. Eu preciso de mais tempo, Carlos. É uma decisão importante. Carlos assentiu, seu sorriso ficando mais tenso. Claro, meu amigo, mas não espere demais. Oportunidades como esta não duram para sempre. Enquanto Carlos se despedia e saía do restaurante, Antônio não pôde evitar sentir que acabara de presenciar algo importante, embora não entendesse o quê. A reação de Isabela, a atitude de Carlos, tudo parecia fazer parte de um quebra-cabeça, cujas peças ele ainda não conseguia encaixar. Naquela noite, depois de fechar, Antônio ficou acordado até tarde, repassando os eventos do dia. A história de Isabela o havia comovido profundamente, mas agora se misturava com uma crescente inquietação sobre Carlos e sua oferta. Enquanto olhava pela janela de seu pequeno apartamento sobre o restaurante, Antônio percebeu que estava em uma encruzilhada. As decisões que tomaria nos próximos dias não afetariam apenas seu futuro, mas também o de Isabela e o legado de Maria. Com um suspiro, Antônio se dirigiu à cama, sabendo que o sono seria esquivo. Amanhã seria outro dia, e com ele, novos desafios e revelações
que ameaçavam mudar tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida e as pessoas ao seu redor. A manhã seguinte amanheceu com uma tensão palpável no ar de A Cozinha da Maria. Antônio esperava a chegada de Isabela com uma mistura de ansiedade e curiosidade. As perguntas sobre sua reação diante de Carlos ainda frescas em sua mente. Quando Isabela finalmente apareceu, parecia ter envelhecido anos em uma única noite. Seus olhos, normalmente brilhantes e alertas, estavam sombreados por olheiras profundas. "Bom dia, Isabela", cumprimentou Antônio com cautela. "Você está bem?" Ela assentiu fracamente. "Sim, seu Antônio. Só não dormi bem esta noite." Antônio hesitou um momento antes de falar. "Isabela, sobre ontem, você conhece o Carlos?" Isabela ficou visivelmente tensa. "Não, como disse, me confundi. Deve ter se parecido com alguém que conhecia há muito tempo." Antônio não estava convencido, mas decidiu não pressionar. "Tudo bem. Olha, se há algo que queira me dizer." "Não há nada a dizer", interrompeu Isabela com uma firmeza que surpreendeu Antônio. "Posso começar a limpeza." Assentindo em silêncio, Antônio a observou enquanto ela se afastava para a parte de trás do restaurante. Algo estava claramente errado, mas ele não sabia como abordar o assunto sem afastar Isabela. O dia transcorreu com uma atmosfera estranha. Isabela trabalhava em silêncio, evitando o contato visual com Antônio. Por sua vez, ele se debatia entre sua preocupação por ela e a crescente pressão financeira do restaurante. Perto do meio-dia, enquanto Antônio preparava o almoço, o telefone tocou. Era Júlia, sua filha. "Pai, como você está? Faz tempo que não conversamos." A voz de Júlia trouxe um sorriso ao rosto cansado de Antônio. "Filha, que alegria ouvir você. Estou bem. E você? Como vão as coisas na capital?" "Tudo bem, pai, mas estou ligando porque estou preocupada. Falei com a tia Lúcia e ela me disse que o restaurante não está passando por um bom momento. Por que você não me contou?" Antônio sentiu uma pontada de culpa. Ele havia escondido a verdade de Júlia para não preocupá-la. "Não é nada, querida. Você sabe como são os negócios. Tem seus altos e baixos." "Pai", o tom de Júlia era de repreensão. "Não minta para mim. Você sabe que posso ajudar. Posso voltar, trabalhar com você." "Não, não", interrompeu Antônio. "Seu lugar é lá, construindo sua carreira. Não se preocupe com o restaurante. Eu vou me virar. Mas, pai, Júlia, por favor, confie em mim. Tudo ficará bem." Depois de mais algumas promessas de que a manteria informada, Antônio desligou o telefone com um suspiro pesado. Odiava mentir para sua filha, mas a ideia de que ela abandonasse seus sonhos pelo restaurante lhe parecia insuportável. Quando se virou, encontrou-se cara a cara com Isabela, que o olhava com uma mistura de compreensão e algo que parecia culpa. "Seu Antônio", começou ela com voz trêmula, "acho que precisamos conversar." Antônio assentiu, sentindo que finalmente estavam chegando a um ponto crucial. "Vamos para meu escritório." Uma vez no pequeno escritório, Isabela se sentou, torcendo nervosamente suas mãos. "Tenho pensado muito desde ontem. Há algo que você precisa saber sobre Carlos." Antônio se inclinou para a frente, toda sua atenção em Isabela. "Estou ouvindo." Isabela tomou uma respiração profunda antes de começar. "O homem de quem lhe falei ontem, o que arruinou minha vida, era Carlos." A revelação atingiu Antônio como um soco. "O quê? Mas você tem certeza?" Isabela assentiu, lágrimas se formando em seus olhos. "Completamente. Ele mudou um pouco com os anos, mas é ele. Antônio, esse homem é perigoso. Não confie nele, por favor." Antônio recostou-se em sua cadeira, tentando processar a informação. "Mas por que você não disse nada ontem?" "Estava com medo", admitiu Isabela. "Não sabia se você acreditaria em mim, e a ideia de enfrentá-lo novamente, mas não posso ficar calada sabendo que ele poderia fazer mal a você e a este lugar." Antônio passou uma mão pelo rosto, sentindo o peso desta nova informação.
Seu velho amigo, o homem que oferecia salvar seu negócio, era na verdade um golpista. Isabela, isso é... Não sei o que dizer. Você tem provas? Ela balançou a cabeça. Nada concreto. Ele se certificou de esconder bem seus rastros. Mas juro por minha vida que estou dizendo a verdade. Antônio olhou nos olhos dela, procurando qualquer indício de engano. Só viu sinceridade e medo. Eu acredito em você, disse finalmente. Mas o que fazemos agora? Carlos continua pressionando com sua oferta de investimento. Não aceite, urgiu Isabela. Seja lá o que ele esteja planejando, não pode ser bom. Conheço suas táticas. Primeiro ele ganha sua confiança. Depois, foram interrompidos pelo som da porta do restaurante se abrindo. A voz de Carlos ressoou no local vazio. Antônio, onde você está, meu amigo? Tenho notícias empolgantes sobre nossa futura associação. Isabela empalideceu. Antônio se levantou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Fique aqui. Eu cuido disso. Enquanto saía do escritório para enfrentar Carlos, Antônio sentiu que estava caminhando em direção a uma tempestade. As revelações de Isabela haviam mudado tudo. E agora, ele enfrentava um jogo perigoso com um homem que aparentemente não era quem dizia ser. A confrontação que se aproximava prometia ser o ponto de virada na vida de Antônio, Isabela e o futuro de A Cozinha da Maria. A cada passo em direção a Carlos, Antônio sentia o peso das decisões que teria que tomar, decisões que poderiam salvar ou destruir tudo o que ele amava. Antônio emergiu de seu escritório com uma calma forçada, encontrando-se com o sorriso brilhante de Carlos. O contraste entre a imagem de seu velho amigo e as revelações de Isabela criava uma dissonância que lhe revirava o estômago. Carlos, não esperava você hoje, disse Antônio, tentando manter um tom neutro. As boas notícias não podem esperar, meu amigo, exclamou Carlos, seu entusiasmo aparentemente genuíno. Estive trabalhando nos detalhes da nossa parceria e acho que tenho uma proposta que você não poderá recusar. Antônio sentiu uma pontada de ansiedade. Carlos, sobre isso, acho que precisamos conversar. O sorriso de Carlos vacilou por um instante, quase imperceptivelmente. Claro, Antônio. O que houve? Antônio olhou ao redor, consciente de que Isabela podia ouvir do escritório. Vamos lá fora, que tal? Podemos conversar enquanto caminhamos. Uma vez na rua, Antônio respirou fundo, reunindo coragem para o que estava prestes a fazer. Carlos, tenho pensado muito na sua oferta e há algo que preciso te perguntar. Carlos o olhou expectante. Vá em frente, amigo. Sabe que pode me perguntar qualquer coisa. Antônio parou, encarando Carlos diretamente. Você conhece Isabela? A pergunta pareceu pegar Carlos de surpresa. Por um momento, Antônio viu algo sombrio passar por seus olhos, mas foi rapidamente substituído por uma expressão de confusão. Isabela? Você se refere à mulher que estava na sua cozinha ontem? Não, não a conheço. Por que pergunta? Antônio estudou cuidadosamente o rosto de Carlos, procurando qualquer sinal de mentira. É que ela pareceu te reconhecer ontem e me contou uma história bastante perturbadora sobre um homem que arruinou sua vida, um homem que se parece muito com você. A expressão de Carlos endureceu, seu sorriso desaparecendo completamente. Antônio, não sei o que essa mulher lhe contou, mas te asseguro que ela está confusa. Provavelmente me confunde com outra pessoa. Tem certeza, Carlos? Pressionou Antônio. Porque a história dela é muito específica. Fala de um homem que a enganou, que a usou para roubar milhões de uma empresa. Carlos soltou uma risada forçada. E você acha que esse homem sou eu? Vamos, Antônio, nos conhecemos há anos. Você sabe quem eu sou, o que conquistei com um trabalho duro. Vai mesmo acreditar nas histórias de uma moradora de rua? Antônio sentiu uma pontada de culpa ao ouvir Carlos se referir assim a Isabela, mas se manteve firme. Só quero a verdade, Carlos. Se há algo que eu precise saber antes de considerar sua oferta, este é o momento de dizer. Por um instante, Antônio achou ter visto um lampejo de dúvida nos olhos de Carlos, mas tão rápido quanto apareceu, desvaneceu-se.
substituído por uma expressão de determinação. A verdade, Antônio, é que estou tentando te ajudar, disse Carlos, sua voz adquirindo um tom mais duro. Seu restaurante está à beira da falência, sem meu investimento. Em alguns meses, você estará fechando as portas de A Cozinha da Maria para sempre. É isso que você quer? Destruir o legado de sua esposa pelas mentiras de uma desconhecida? As palavras de Carlos atingiram Antônio como um soco no estômago. Era verdade que o restaurante estava com problemas, mas ouvi-lo assim, tão cruamente, não são mentiras. Uma voz trêmula interrompeu seus pensamentos. Ambos os homens se viraram para ver Isabela de pé na entrada do restaurante. Seu rosto estava pálido, mas havia uma determinação em seus olhos que Antônio não havia visto antes. Isabela, você não precisa fazer isso, disse Antônio suavemente. Mas Isabela deu um passo à frente, enfrentando Carlos diretamente. Eu me lembro de você, Carlos Mendes. Lembro de cada promessa que me fez, cada mentira que me contou. E lembro como você desapareceu quando tudo desmoronou, me deixando para carregar a culpa pelos seus crimes. Carlos a olhou com uma mistura de surpresa e algo que parecia quase reconhecimento. Por um momento, sua fachada rachou, e Antônio viu uma sombra de culpa cruzar seu rosto. Não sei do que você está falando, disse Carlos, mas sua voz carecia da confiança de antes. Você sabe muito bem, continuou Isabela, sua voz ganhando força. Você era o diretor financeiro da empresa. Me seduziu, me convenceu de que precisava de acesso a certas contas para um projeto especial. E quando o dinheiro desapareceu, todas as provas apontavam para mim. Antônio observava a troca, sentindo que o chão se movia sob seus pés. A história de Isabela ganhava vida diante de seus olhos, e a reação de Carlos era toda a confirmação que ele precisava. Carlos, disse Antônio, sua voz carregada de decepção. Isso é verdade? Carlos olhou de Antônio para Isabela, e por um momento pareceu que ia confessar. Mas então, sua expressão endureceu. Isso é ridículo, cuspiu. Não tenho que ouvir essas acusações. Antônio, pensei que éramos amigos, que você confiava em mim. Mas vejo que prefere acreditar nas histórias de uma mulher que nem conhece. Ele se virou para ir embora, mas Antônio o segurou pelo braço. Carlos, espere. Se tudo isso é um mal-entendido, podemos esclarecer. Mas se há alguma verdade no que Isabela diz... Carlos se soltou bruscamente. Minha oferta continua de pé, Antônio, mas não por muito tempo. Pense bem no que está fazendo, vai jogar fora a única chance que tem de salvar o restaurante. Com essas palavras, Carlos se afastou a passos largos, deixando Antônio e Isabela em um silêncio carregado de tensão. Antônio se voltou para Isabela, que parecia prestes a desabar. Vamos entrar, disse suavemente, guiando-a de volta ao restaurante. Uma vez dentro, Isabela desabou em uma cadeira tremendo. Antônio lhe serviu um copo de água e se sentou em frente a ela. Sinto muito, murmurou Isabela. Não queria causar problemas, mas quando ouvi seus planos para o restaurante, não podia ficar calada e ver ele fazer com você o mesmo que fez comigo. Antônio pegou sua mão, surpreso pelo gesto protetor que sentia em relação a essa mulher que mal conhecia. Não se desculpe, você fez a coisa certa. Mas agora preciso que me conte tudo, cada detalhe. Isabela assentiu, tomando um gole de água antes de começar. Tudo começou há 5 anos, quando eu trabalhava como contadora na Finanças Globais. Enquanto Isabela desenrolava a história completa de seu passado com Carlos, Antônio ouvia atentamente, sentindo que cada palavra mudava não apenas sua percepção do presente, mas também seus planos para o futuro. Lá fora, o sol começava a se pôr, banhando a cozinha da Maria, em um resplendor dourado. Antônio sabia que as decisões que tomaria nas próximas horas determinariam não apenas o destino do restaurante, mas também o seu próprio e o de Isabela. A verdade havia vindo à tona, mas o preço dessa verdade ainda estava por ser determinado. E enquanto a noite caía sobre a cidade, Antônio se preparava para a batalha que sabia estar por vir.
Os dias seguintes à confrontação com Carlos foram um turbilhão de emoções e decisões difíceis para Antônio. A revelação da verdadeira natureza de seu velho amigo o havia abalado até o âmago, obrigando-o a reavaliar não apenas sua situação atual, mas também anos de amizade e confiança. Isabela, por sua vez, parecia ter encontrado uma nova força depois de enfrentar seu passado. Embora ainda mostrasse sinais de nervosismo cada vez que o sino da porta tocava, ela trabalhava com uma determinação renovada, como se cada prato lavado e cada mesa limpa fossem um ato de redenção. Uma manhã, enquanto Antônio revisava as contas do restaurante em seu pequeno escritório, sentiu o peso da realidade cair sobre seus ombros. Os números não mentiam e, sem o investimento de Carlos, a cozinha da Maria não sobreviveria mais do que alguns meses. Seu Antônio, a voz suave de Isabela, o tirou de seus pensamentos. Uma xícara de café. Pensei que pudesse precisar disso. Aceitando a xícara. Obrigado, Isabela. E por favor, só Antônio. Acho que depois de tudo o que aconteceu... Podemos deixar as formalidades de lado. Isabela assentiu, hesitando um momento antes de falar. Antônio, sei que você está preocupado com o restaurante. Estive pensando, talvez eu pudesse ajudar mais. Tenho experiência em contabilidade, poderia revisar os livros, ver se há alguma forma de otimizar as despesas. Antônio a olhou surpreso. Apesar de tudo o que Isabela lhe havia contado sobre seu passado, às vezes, ele esquecia que antes dos eventos que a levaram às ruas, ela havia sido uma profissional respeitada. Isso seria de grande ajuda, Isabela. Mas não quero me aproveitar da sua boa vontade. Você já faz muito pelo restaurante. Isabela se sentou à frente dele, sua expressão séria. Antônio, você me deu uma oportunidade quando ninguém mais o faria. Me devolveu minha dignidade. Deixe-me fazer isso por você, pelo restaurante. Por favor. Antônio sentiu uma onda de emoção diante das palavras de Isabela. Nas últimas semanas, ela se tornara muito mais do que uma simples funcionária. Era uma amiga, uma confidente, alguém em quem ele podia confiar nesses tempos difíceis. Está bem, concordou finalmente. Vou lhe mostrar os livros e trabalharemos juntos nisso. Durante as horas seguintes, Antônio e Isabela se debruçaram sobre os números do restaurante. Isabela demonstrou rapidamente que não havia perdido seu toque com as finanças, identificando áreas onde se podiam reduzir custos e sugerindo estratégias para aumentar a receita. Enquanto trabalhavam lado a lado, Antônio não pôde deixar de notar a facilidade com que se entendiam, a forma como suas ideias se complementavam. Era como se Isabela tivesse preenchido um vazio no restaurante e em sua vida que ele nem sabia que existia. À medida que o sol começava a se pôr, banhando o escritório em uma luz dourada, Antônio recostou-se em sua cadeira, esfregando os olhos cansados. Acho que é suficiente por hoje, disse com um suspiro. Você foi de grande ajuda, Isabela. Não sei como agradecer. Isabela lhe sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma maneira que fez o coração de Antônio pular uma batida. Não precisa me agradecer. Este lugar significa muito para mim também. Houve um momento de silêncio, carregado de algo que nenhum dos dois se atrevia a nomear. Antônio se viu olhando para Isabela. Antônio passou uma mão pelo cabelo, um gesto que Isabela havia aprendido a associar com seu nervosismo. Era minha filha, Júlia. Diz que está vindo para cá. Aparentemente, ela andou investigando por conta própria e descobriu o quão ruim está a situação do restaurante. Quer ajudar. Isso é bom, não é? Disse Isabela, embora pudesse sentir a tensão na voz de Antônio. Sim, mas eu não queria que ela se preocupasse, que deixasse sua vida na capital por isso. E agora, com toda essa história do Carlos, Antônio se interrompeu, olhando para Isabela com uma expressão de desculpas. Sinto muito, não quis. Isabela balançou a cabeça. Não se preocupe. Entendo que é uma situação complicada. Talvez eu deva ir embora antes que sua filha chegue. Não quero causar mais problemas. Ela se levantou para sair, mas Antônio a deteve, segurando sua mão. O contato enviou uma corrente elétrica através de ambos.
Não, Isabela, você não precisa ir. Você faz parte disso agora. Parte do restaurante, parte. Ele parou, inseguro de como continuar. Isabela o olhou, seus olhos cheios de uma emoção que Antônio não se atrevia a nomear. Parte do quê, Antônio? Antes que ele pudesse responder, o sino da porta soou, seguido de uma voz familiar. Pai, você está aí? Antônio e Isabela se separaram rapidamente, como adolescentes pegos em algo inadequado. Antônio pigarreou, tentando recuperar a compostura. Aqui é Júlia, no escritório. Enquanto ouviam os passos de Júlia se aproximando, Antônio e Isabela trocaram um olhar. Nesse breve momento, ambos entenderam que algo havia mudado entre eles, algo que já não podiam ignorar. Júlia apareceu na porta, sua expressão de determinação mudando para confusão ao ver Isabela. Pai, o que está acontecendo aqui? Antônio respirou fundo, preparando-se para o que sabia que seria uma conversa difícil. Júlia, há muita coisa que preciso te contar. Sobre o restaurante, sobre Carlos e sobre Isabela. Enquanto a noite caía sobre a cozinha da Maria, Antônio se via diante de uma encruzilhada. As revelações que estava prestes a fazer não apenas afetariam o futuro do restaurante, mas também suas relações com as duas mulheres que agora ocupavam um lugar tão importante em sua vida. O destino do legado de Maria, o futuro de Isabela e os sentimentos crescentes entre Antônio e Isabela estavam prestes a colidir. E em meio a tudo isso, a sombra de Carlos ainda pairava, uma ameaça silenciosa que prometia complicar ainda mais as coisas. A tensão no pequeno escritório era palpável enquanto Júlia olhava alternadamente para seu pai e para a mulher desconhecida ao lado dele. Antônio podia ver a confusão e a preocupação nos olhos de sua filha, tão parecidos com os de Maria. Júlia, sente-se, por favor, disse Antônio, indicando a cadeira que Isabela acabara de desocupar. Há muito que preciso explicar. Júlia sentou-se, sua postura rígida, pronta para absorver qualquer informação que seu pai estivesse prestes a compartilhar. Quem é ela? Perguntou, olhando para Isabela. Meu nome é Isabela, respondeu ela suavemente. Tenho ajudado seu pai no restaurante. Antônio assentiu, grato pela intervenção de Isabela. Júlia, Isabela tem sido de grande ajuda nestes últimos tempos. Mas há muito mais do que isso. Veja, a situação do restaurante é mais complicada do que eu deixei você saber. Júlia franziu a testa. Pai, já sei que as coisas não vão bem, por isso vim. Mas o que essa mulher tem a ver com tudo isso? Antônio respirou fundo antes de começar a narrar os eventos das últimas semanas. Contou sobre a oferta de Carlos, as suspeitas iniciais e, finalmente, a verdade que Isabela havia revelado sobre o passado de seu suposto amigo. À medida que a história se desenrolava, Júlia passava da surpresa à indignação e, finalmente, a uma profunda preocupação. Pai, por que você não me disse nada disso? Tem ideia de como isso poderia ter sido perigoso? Eu sei, querida, respondeu Antônio, a culpa evidente em sua voz. Queria proteger você, não queria que se preocupasse. Mas agora vejo que foi um erro. Júlia se voltou para Isabela, seu olhar agora mais suave, mas ainda cauteloso. E você? Como acabou envolvida em tudo isso? Isabela, que permanecera em silêncio durante a narrativa de Antônio, deu um passo à frente. Seu pai me deu uma oportunidade quando ninguém mais o faria. Me ofereceu trabalho, comida e, o mais importante, dignidade. Quando vi que Carlos planejava fazer com o restaurante o mesmo que fez comigo, não pude ficar calada. Júlia ouviu atentamente enquanto Isabela compartilhava sua própria história, sua voz tremendo ocasionalmente ao lembrar dos momentos mais dolorosos. Quando terminou, o silêncio preencheu a sala, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente, Júlia falou. Pai, Isabela, agradeço a honestidade de vocês, mas agora temos que pensar no que vamos fazer. Carlos continua sendo uma ameaça e o restaurante ainda está com problemas financeiros. Não é? Antônio assentiu,
sentindo-se de repente muito cansado. Sim, apesar das melhorias que conseguimos fazer com a ajuda de Isabela, a situação ainda é crítica. Então, temos que agir, disse Júlia com determinação. Não podemos permitir que o legado da mamãe se perca, e certamente não podemos deixar que alguém como Carlos se saia bem dessa. O que você propõe? Perguntou Antônio, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação diante da determinação de sua filha. Primeiro, precisamos de provas contra Carlos. Se o que Isabela diz é verdade, deve haver algum rastro de suas atividades passadas. Segundo, temos que revitalizar o restaurante, atrair novos clientes, talvez modernizar um pouco sem perder a essência. Isabela, que estivera ouvindo atentamente, interveio. Acho que posso ajudar com a primeira parte. Ainda tenho alguns contatos dos meus dias na empresa. Talvez possam nos fornecer informações sobre as atividades de Carlos. Antônio olhou para Isabela com uma mistura de gratidão e algo mais profundo que não se atrevia a nomear. Isabela, você não precisa fazer isso. Já arriscou muito. Quero fazer isso, Antônio, respondeu ela com firmeza. Este lugar, vocês, me deram uma segunda chance. Quero lutar por isso. Júlia observava a troca entre seu pai e Isabela com uma expressão pensativa. Havia algo na forma como se olhavam, na suavidade de suas vozes ao se dirigirem um ao outro, que lhe lembrava a relação que seus pais tiveram um dia. Bem, disse finalmente Júlia. Então está decidido. Isabela, você ficará encarregada de investigar Carlos. Pai e eu nos concentraremos no restaurante. Tenho algumas ideias que acho que podem funcionar. Antônio assentiu, sentindo-se pela primeira vez em semanas com um propósito claro. De acordo. Mas Júlia, é seu trabalho na capital? Júlia sorriu. Um sorriso que era uma mistura de determinação e nostalgia. Pedi uma licença temporária. Este lugar, o sonho da mamãe, é mais importante agora. Além disso, acrescentou com um olhar significativo para Isabela. Parece que muita coisa aconteceu na minha ausência. Isabela corou ligeiramente, enquanto Antônio pigarreava, desconfortável. Bem, então, acho que temos um plano. Amanhã começaremos a implementá-lo. Enquanto se preparavam para fechar o restaurante naquela noite, cada um imerso em seus próprios pensamentos sobre os desafios que os aguardavam, Júlia se aproximou de seu pai. Pai, disse em voz baixa para que Isabela não pudesse ouvir. Há mais alguma coisa que eu deva saber? Sobre você e Isabela, quero dizer. Antônio ficou imóvel por um momento, surpreso com a perspicácia de sua filha. Júlia, é complicado. Isabela passou por muita coisa. E eu... Júlia colocou uma mão no braço de seu pai. Tudo bem, pai. Só, tenha cuidado. Está bem? E lembre-se de que a mamãe sempre quis que você fosse feliz. Com essas palavras, Júlia se afastou para ajudar Isabela com as últimas tarefas de limpeza, deixando Antônio com um turbilhão de emoções. Ele olhou para a foto de Maria que pendurava na parede, seu sorriso eterno, lembrando-o de tempos mais felizes. O que devo fazer, Maria? Sussurrou para a imagem de sua falecida esposa. Como posso proteger nosso legado e ao mesmo tempo seguir em frente? Enquanto a noite caía sobre a cozinha da Maria, Antônio sentia que estavam à beira de uma grande mudança. As decisões que tomariam nos próximos dias não só afetariam o futuro do restaurante, mas também suas vidas pessoais. Com Carlos ainda representando uma ameaça desconhecida, os desafios financeiros do restaurante e os sentimentos crescentes entre Antônio e Isabela, o caminho à frente estava cheio de incertezas. Mas pela primeira vez em muito tempo, Antônio sentiu uma centelha de esperança. Com sua filha ao seu lado e Isabela apoiando-os, talvez, apenas talvez, pudessem superar qualquer obstáculo que se apresentasse. A verdadeira prova estava apenas começando, e só o tempo diria se o amor, a família e a determinação seriam suficientes para salvar não apenas o restaurante, mas também os corações de todos os envolvidos. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade em a cozinha da Maria. Júlia,
com sua energia fresca e suas ideias inovadoras, trouxe um novo ar ao restaurante. Enquanto isso, Isabela trabalhava diligentemente nos bastidores, utilizando seus antigos contatos para reunir informações sobre Carlos. Antônio observava tudo isso com uma mistura de orgulho e ansiedade. Ver sua filha tão comprometida com o restaurante lhe enchia o coração, mas não podia evitar se preocupar com os riscos que estavam correndo ao enfrentar Carlos. Uma manhã, enquanto Júlia e Isabela discutiam sobre novas estratégias de marketing, Antônio as interrompeu com uma notícia inesperada. Carlos ligou, disse, sua voz tensa. Quer se encontrar comigo esta tarde. Diz que tem uma proposta final que não posso recusar. Júlia franziu a testa. Pai, você não pode ir sozinho. É perigoso. Concordo, acrescentou Isabela, a preocupação evidente em sua voz. Carlos é imprevisível, não sabemos do que ele é capaz. Antônio suspirou, passando uma mão pelos cabelos grisalhos. Eu sei, mas também sei que se não for, as coisas podem piorar. Precisamos ganhar tempo enquanto reunimos provas contra ele. Depois de uma acalorada discussão, concordaram que Antônio se encontraria com Carlos em um café próximo, enquanto Júlia e Isabela esperariam em uma mesa próxima, prontas para intervir se fosse necessário. Naquela tarde, Antônio entrou no café com o coração batendo forte. Viu Carlos sentado em um canto, seu sorriso confiante tão familiar e agora tão perturbador. Antônio, velho amigo, cumprimentou Carlos, indicando que se sentasse. Fico feliz que tenha reconsiderado nossa conversa. Antônio sentou-se, mantendo uma expressão neutra. Não reconsiderei nada, Carlos. Só estou aqui para ouvir o que você tem a dizer. O sorriso de Carlos vacilou por um momento, mas se recuperou rapidamente. Vamos, Antônio. Você sabe que minha oferta é a única forma de salvar o restaurante. Tenho sido paciente, mas minha paciência tem limites. Esta é sua última chance. Enquanto Carlos falava, detalhando uma oferta que soava cada vez mais como uma ameaça velada, Antônio notou algo em seu comportamento. Havia um nervosismo sutil, uma tensão em seus ombros que não estava lá antes. Carlos, interrompeu Antônio. O que está realmente acontecendo? Você parece preocupado. Por um momento, a máscara de confiança de Carlos escorregou, revelando uma expressão de genuína ansiedade. Não sei do que você está falando, respondeu rapidamente, mas o dano já estava feito. Antônio se inclinou para a frente, sentindo que tinha a vantagem pela primeira vez. Acho que você sabe. Tem algo a ver com seu passado? Com as pessoas que você enganou? Carlos empalideceu visivelmente. O que você sabe sobre isso? Sibilou. Toda a pretensão de amizade esquecida. Sei o suficiente, respondeu Antônio com calma. E logo saberei mais. Carlos, ainda não é tarde para fazer a coisa certa. Confesse, devolva o dinheiro que roubou. Podemos encontrar uma solução. Por um momento, pareceu que Carlos iria considerar a oferta, mas então sua expressão endureceu. Você não sabe onde está se metendo, Antônio. Tem até o final da semana para aceitar minha oferta, ou vai se arrepender. Com essas palavras, Carlos se levantou abruptamente e saiu do café, deixando Antônio sozinho com seus pensamentos. Minutos depois, Júlia e Isabela se juntaram a ele na mesa. O que aconteceu, Napai? Perguntou Júlia, preocupada. Antônio lhes contou sobre a conversa, incluindo a reação de Carlos quando mencionou seu passado. Isabela ouviu atentamente, sua mente trabalhando rapidamente. Isso confirma minhas suspeitas, disse Isabela. Estive em contato com alguns ex-colegas. Parece que Carlos está sob investigação por fraude em vários de seus negócios. Ele está desesperado para conseguir dinheiro limpo para cobrir seus rastros. Júlia assentiu, processando a informação. Isso explica sua insistência em comprar o restaurante. Mas o que fazemos agora? Temos menos de uma semana antes que ele cumpra sua ameaça. Antônio olhou para as duas mulheres que se tornaram sua força nesses tempos difíceis. Agora, lutamos. Júlia, continuaremos com seu plano de revitalizar o restaurante. Isabela, preciso que continue investigando.
Qualquer prova que você possa conseguir contra Carlos pode ser crucial. E você, pai? Perguntou Júlia. Antônio sorriu, um sorriso que misturava determinação e um toque de seu antigo espírito aventureiro. Eu vou fazer o que sei fazer de melhor: cozinhar. Vamos organizar um evento especial, algo que atraia toda a comunidade. Mostraremos a todos que a Cozinha da Maria não apenas sobrevive, mas prospera. Enquanto saíam do café, Antônio não pôde deixar de notar como Isabela pegava sua mão, dando-lhe um aperto reconfortante. O gesto, embora pequeno, o encheu de um calor que não sentia há anos. Naquela noite, enquanto Antônio se preparava para dormir, olhou para a foto de Maria em sua mesa de cabeceira. Estamos na reta final, meu amor, sussurrou. Me dê forças para o que está por vir. Com a ameaça de Carlos pairando sobre eles como uma nuvem escura, mas com um plano e a determinação de lutar, Antônio, Júlia e Isabela se preparavam para a batalha final. O futuro de A Cozinha da Maria e seus próprios destinos estavam em jogo, e eles estavam decididos a não se renderem sem lutar. A semana que tinham pela frente prometia ser a mais desafiadora de suas vidas, mas também a que poderia trazer a redenção e um novo começo para todos. A contagem regressiva havia começado, e cada momento contava em sua luta para salvar não apenas o restaurante, mas também seus sonhos e sua família. Os dias seguintes em A Cozinha da Maria foram uma voragem de atividade. Júlia, com sua energia incansável, implementou uma série de mudanças que começaram a dar frutos quase que imediatamente. Ela atualizou o cardápio, mantendo os pratos clássicos que os clientes amavam, mas adicionando opções mais modernas e saudáveis. Também criou uma forte presença nas redes sociais, compartilhando histórias sobre o restaurante e sua importância para a comunidade. Isabela, por sua vez, trabalhava incansavelmente nos bastidores. Seus contatos haviam começado a fornecer informações valiosas sobre as atividades fraudulentas de Carlos. Cada nova peça de evidência era como uma pequena vitória, aproximando-os um passo mais da verdade. Antônio, inspirado pela dedicação de ambas as mulheres, encontrou um novo vigor na cozinha. Desengavetou antigas receitas de Maria, adicionando seu próprio toque moderno. O aroma de especiarias e ervas frescas voltou a preencher o ar do restaurante, atraindo clientes antigos e novos. À medida que se aproximava o final da semana, a tensão era palpável no ar. O ultimato de Carlos pesava sobre eles, mas também lhes dava um senso de urgência que impulsionava seus esforços. Na noite anterior ao grande evento que haviam planejado, Antônio se encontrou sozinho na cozinha, preparando os últimos detalhes. O silêncio do restaurante vazio lhe permitia refletir sobre tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Precisa de ajuda? Uma voz suave o tirou de seus pensamentos. Isabela estava na porta da cozinha, sua presença trazendo um calor imediato ao ambiente. Antônio sorriu, grato pela companhia. Sua ajuda é sempre bem-vinda. Como vai a investigação? Isabela se aproximou, pegando uma faca para ajudar a cortar legumes. Tenho boas notícias. Meus contatos conseguiram reunir evidências suficientes para apresentar um caso sólido contra Carlos. Documentos financeiros, testemunhos. Acho que desta vez ele não vai escapar. Antônio deixou escapar um suspiro de alívio. Isabela, não sei como agradecer tudo o que você fez. Você se arriscou tanto por nós. Faço isso porque acredito neste lugar, Antônio, respondeu Isabela, seus olhos encontrando os dele. Acredito em você. Houve um momento de silêncio carregado de emoção. Antônio se viu perdido nos olhos de Isabela, sentindo uma conexão que ia além da gratidão ou da amizade. Isabela, começou Antônio, mas foi interrompido pelo som da porta se abrindo. Pai! Isabela! A voz de Júlia ecoou no restaurante vazio. Vocês precisam ver isso. Ambos se apressaram para sair da cozinha. Júlia estava de pé no salão, seu rosto iluminado pela tela do celular. O que foi, querida? Perguntou Antônio, preocupado. Júlia lhes mostrou o telefone. Na tela havia um artigo de notícias local com uma manchete impactante. Empresário local
sob investigação por fraude massiva. É o Carlos, explicou Júlia, sua voz misturando emoção e cautela. Parece que as autoridades começaram a investigá-lo oficialmente. Isso pode mudar tudo. Os três se entreolharam, uma mistura de esperança e apreensão em seus rostos. Sabiam que isso poderia ser o golpe final que precisavam contra Carlos, mas também que o tornaria mais perigoso do que nunca. Precisamos ser cautelosos, advertiu Isabela. Carlos estará desesperado agora. Não sabemos do que ele é capaz. Antônio assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Você tem razão. Amanhã será um dia crucial. O evento que planejamos pode ser nossa última chance de salvar o restaurante e enfrentar Carlos de uma vez por todas. Eles ficaram até tarde naquela noite, finalizando os preparativos para o grande dia. Enquanto trabalhavam, Antônio não pôde deixar de notar como Júlia e Isabela haviam formado uma equipe formidável. Sua filha, com sua energia e visão moderna, complementava perfeitamente a experiência e sabedoria de Isabela. Quando finalmente terminaram, exaustos mas satisfeitos, Antônio as olhou com orgulho. Não sei o que teria feito sem vocês duas, disse, sua voz carregada de emoção. Aconteça o que acontecer amanhã. Quero que saibam o quão grato eu estou. Júlia abraçou seu pai, enquanto Isabela os observava com um sorriso caloroso. Somos uma família agora, disse Júlia, e famílias enfrentam tudo juntas. Essas palavras ressoaram no coração de Antônio. Família. Sim, era isso que eles eram agora. E por sua família, pelo legado de Maria, ele estava disposto a enfrentar qualquer desafio que o amanhã pudesse trazer. Naquela noite, enquanto cada um se retirava para descansar, a atmosfera em A Cozinha da Maria era de antecipação. O aroma dos preparativos para o evento do dia seguinte pairava no ar, misturando-se com a esperança e o medo pelo que estava por vir. Antônio, na solidão de seu quarto, olhou mais uma vez para a foto de Maria. Amanhã é o dia, meu amor, sussurrou. Espero que você esteja orgulhosa do que conseguimos. Com o coração cheio de determinação e o eco das palavras de Júlia sobre família ressoando em sua mente, Antônio se preparou para o que sabia que seria um dos dias mais importantes de sua vida. O destino de A Cozinha da Maria e de todos que agora chamava de família seria decidido nas próximas 24 horas. O palco estava montado, os atores em suas posições. Só restava esperar o amanhecer e o início de uma batalha que determinaria não apenas o futuro do restaurante, mas também o curso de suas vidas. O amanhecer trouxe consigo uma mistura de antecipação e nervosismo, a Cozinha da Maria. Antônio acordou antes do nascer do sol, sua mente já girando com os preparativos finais para o grande evento. Ao descer para a cozinha, surpreendeu-se ao encontrar Isabela já lá, trabalhando diligentemente. Bom dia, cumprimentou ela com um sorriso caloroso. Pensei em começar cedo, há muito a fazer. Antônio sentiu uma onda de gratidão e algo mais, algo que ainda não se atrevia a nomear. Obrigado, Isabela. Não sei o que faria sem você. Eles trabalharam em um silêncio confortável, movendo-se pela cozinha em uma dança sincronizada que falava da confiança e conexão que haviam desenvolvido. Pouco depois, Júlia se juntou a eles, trazendo consigo uma energia fresca e determinada. "Abaque minha equipe", disse Júlia, desdobrando uma lista de tarefas. "Vamos revisar o plano mais uma vez." Enquanto discutiam os últimos detalhes, o restaurante ganhava vida ao redor deles. Os primeiros raios de sol se filtravam pelas janelas, iluminando o espaço que logo se encheria de gente da comunidade. O evento que haviam planejado era ambicioso, uma celebração da culinária local, destacando os pratos tradicionais que haviam tornado A Cozinha da Maria famosa, junto com novas criações que representavam o futuro do restaurante. Haviam convidado jornalistas locais, influenciadores de redes sociais e, o mais importante, os vizinhos e clientes fiéis que haviam apoiado o restaurante durante anos. À medida que se aproximava a hora da abertura, a tensão era palpável.
Antônio não pôde evitar olhar constantemente para a porta, esperando ver Carlos a qualquer momento. Pai, disse Júlia, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Aconteça o que acontecer hoje, estamos juntos nisso. Carlos não pode tirar isso de nós. Antônio assentiu, grato pelo apoio de sua filha. Olhou para Isabela, que estava organizando os últimos detalhes no salão, e sentiu uma onda de determinação. Não deixaria Carlos destruir tudo o que haviam construído. As portas se abriram e as pessoas começaram a entrar. O aroma dos pratos especiais que Antônio havia preparado enchia o ar, misturando-se com o burburinho das conversas e risos. A atmosfera era festiva, cheia de esperança e comunidade. Júlia se movia entre os convidados, encantando a todos com seu carisma e paixão pelo restaurante. Isabela, enquanto isso, cuidava para que tudo funcionasse sem problemas nos bastidores. Sua eficiência e calma, uma âncora em meio ao caos organizado. Antônio estava em seu elemento, cozinhando e compartilhando histórias sobre os pratos e sua história. Cada vez que um cliente expressava seu deleite com a comida, ele sentia que estava honrando o legado de Maria. Foi no meio dessa celebração que a porta se abriu mais uma vez e Carlos entrou. O burburinho pareceu diminuir por um momento, enquanto todos sentiam a tensão que sua presença trazia. Antônio trocou um olhar rápido com Júlia e Isabela. Havia chegado o momento que haviam esperado e temido. Carlos se aproximou de Antônio, seu sorriso tenso contrastando com a dureza de seus olhos. Vejo que você tem estado ocupado, velho amigo, disse, sua voz mal ocultando uma ameaça. Podemos conversar em particular? Antônio assentiu, guiando Carlos até seu escritório. Júlia e Isabela o seguiram discretamente, prontas para intervir se necessário. Uma vez no escritório, a fachada de Carlos desmoronou. O que você pensa que está fazendo, Antônio? Sibilou. Acha que esse pequeno espetáculo vai mudar alguma coisa? Você sabe que não pode salvar este lugar sem mim. Antônio se ergueu, enfrentando Carlos com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Você está errado, Carlos. Este lugar já está salvo. Pela comunidade, pela minha família, pelas pessoas que realmente se importam com ele. Não por golpistas como você. O rosto de Carlos se contorceu de raiva. Você não sabe do que está falando. Precisa do meu dinheiro, da minha influência. Sem mim, este lugar fechará em meses. Não, Carlos, interveio Isabela, entrando no escritório. É você quem não sabe do que está falando. Temos provas das suas fraudes, de todas as pessoas que você enganou, incluindo eu. Carlos empalideceu visivelmente. O que você fez? Nesse momento, Júlia entrou, segurando seu celular. As autoridades estão a caminho, Carlos. Acabou. A realização de sua derrota pareceu atingir Carlos de repente. Sua postura se esvaziou, e por um momento, Antônio viu o homem assustado e desesperado por trás da fachada de confiança. Eu só queria... começou Carlos, mas foi interrompido pelo som de sirenes se aproximando. Antônio olhou para Carlos, sentindo uma mistura de pena e decepção. Você ainda pode fazer a coisa certa, Carlos. Confesse, ajude as pessoas que você prejudicou. Por um momento, pareceu que Carlos ia responder, mas então as portas do restaurante se abriram e 2 policiais entraram. O que se seguiu foi um turbilhão de atividade. Carlos foi escoltado para fora do restaurante. Os policiais tomaram depoimentos e os convidados observavam com uma mistura de espanto e confusão. Quando a poeira baixou, Antônio se viu de pé no meio de seu restaurante, rodeado por Júlia e Isabela. O evento continuava ao seu redor, a comunidade se unindo em apoio à cozinha da Maria. Conseguimos, sussurrou Júlia, abraçando seu pai. Antônio assentiu, sentindo uma mistura de alívio e incredulidade. Olhou para Isabela, que lhe sorria com lágrimas nos olhos. Sem pensar, estendeu a mão para ela, trazendo-a para o abraço. Conseguimos juntos, disse Antônio, sua voz carregada de emoção. Enquanto o sol da tarde se filtrava pelas janelas de A Cozinha da Maria, iluminando essa nova e pouco convencional família, Antônio sentiu que um capítulo de sua vida se fechava e outro
cheio de possibilidades, se abria diante dele. O restaurante zumbia de vida, os clientes desfrutando da comida e da companhia. O legado de Maria estava seguro, mas mais do que isso, havia evoluído para algo novo e belo. Antônio olhou para Júlia e Isabela, as duas mulheres que haviam mudado sua vida de maneiras que ele nunca imaginara, e soube que, acontecesse o que acontecesse, enfrentariam o futuro juntos. A batalha havia terminado, mas a verdadeira aventura estava apenas começando. As semanas seguintes ao dramático confronto com Carlos foram um turbilhão de atividade para Antônio, Júlia e Isabela. A notícia do ocorrido em A Cozinha da Maria se espalhou rapidamente pela comunidade, atraindo uma onda de apoio e curiosidade que manteve o restaurante mais movimentado do que nunca. Júlia, aproveitando o interesse renovado, lançou uma campanha nas redes sociais contando a história de luta e triunfo do restaurante. As publicações se tornaram virais, atraindo a atenção da mídia local e até mesmo de alguns veículos nacionais. "Pai, você não vai acreditar nisso!", exclamou Júlia uma manhã, irrompendo na cozinha com seu tablet na mão. "Uma revista de gastronomia nacional quer fazer uma reportagem sobre nós. Dizem que nossa história é inspiradora." Antônio, que estava preparando a massa para o pão do dia, olhou para sua filha com uma mistura de orgulho e espanto. "Sério? Nossa, isso é incrível." Isabela, que estava ajudando com a contabilidade em uma mesa próxima, sorriu. "Você merece, Antônio. Todos vocês. Esta é a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo o quão especial é este lugar." Antônio sentiu uma onda de gratidão em relação às duas mulheres. "Não teríamos chegado até aqui sem vocês duas", disse, sua voz carregada de emoção. Os dias passaram em uma frenesi de preparativos para a reportagem. Antônio desengavetou receitas antigas, aperfeiçoando cada prato. Júlia cuidou da logística e da promoção, enquanto Isabela contribuía com seu olhar para os detalhes, garantindo que tudo estivesse impecável. Na manhã da reportagem, Antônio acordou antes do amanhecer, nervoso, mas animado. Ao descer para a cozinha, surpreendeu-se ao encontrar Isabela já lá, preparando café. "Bom dia!" Ela o cumprimentou com um sorriso caloroso. "Achei que você poderia precisar disso." Antônio pegou a xícara de café, seus dedos roçando levemente os de Isabela. O breve contato enviou uma corrente elétrica através de ambos. "Obrigado, Isabela", disse Antônio, sua voz suave. "Não sei o que faria sem você." Eles se olharam por um momento, o ar entre eles carregado de uma emoção que nenhum dos dois se atrevia a nomear ainda. O momento foi interrompido pela chegada de Júlia, que entrou na cozinha com sua energia característica. "Bom dia, equipe!" exclamou. "Prontos para o grande dia?" Enquanto mergulhavam nos preparativos finais, Antônio não pôde evitar refletir sobre como as coisas haviam mudado. Há apenas alguns meses, ele estava à beira de perder tudo. Agora, a Cozinha da Maria estava florescendo, e ele se encontrava rodeado de um amor e apoio que nunca acreditou ser possível após a perda de sua esposa. A equipe da revista chegou pontualmente, enchendo o restaurante com o burburinho de câmeras e entrevistas. Antônio se viu compartilhando a história do restaurante, seus olhos brilhando com paixão enquanto falava de Maria, dos desafios que haviam enfrentado e de como Júlia e Isabela haviam sido fundamentais para salvar o negócio. "E nos diga, Sr. Silva", perguntou a jornalista, "qual você acredita ser o segredo do sucesso de A Cozinha da Maria?" Antônio fez uma pausa, olhando para Júlia e Isabela, que estavam próximas, escutando. "O amor", respondeu finalmente. "O amor pela comida, pela família, pela comunidade. Isso é o que Maria sempre quis que este lugar fosse, e é o que nos manteve fortes, mesmo nos momentos mais difíceis." A entrevista continuou, com Júlia falando apaixonadamente sobre seus planos para o futuro do restaurante, e Isabela compartilhando sua perspectiva sobre como a autenticidade e a conexão com a comunidade eram fundamentais para o sucesso de qualquer negócio. Quando a equipe da revista finalmente partiu, já era tarde da noite.
Antônio, Júlia e Isabela se sentaram exaustos, mas satisfeitos, em uma das mesas do restaurante vazio. Conseguimos, disse Júlia, erguendo seu copo de limonada em um brinde improvisado. A cozinha da Maria e a nós, repetiram Antônio e Isabela, seus olhos se encontrando por cima de seus copos. Naquele momento, Antônio sentiu que era hora de abordar algo que estivera em sua mente por semanas. Júlia, Isabela, começou, sua voz ligeiramente trêmula. Há algo que quero propor a vocês. Ambas as mulheres o olharam expectantes. Estes últimos meses me fizeram perceber o quão sortudo sou por ter vocês duas em minha vida. Júlia, você sempre foi meu orgulho e alegria. E Isabela, ele fez uma pausa, olhando-a com ternura. Você se tornou uma parte essencial das nossas vidas. Ele respirou fundo antes de continuar. Estive pensando, o que vocês achariam se formalizássemos isso? Poderíamos fazer de A Cozinha da Maria um negócio familiar oficialmente. Nós três como sócios iguais. Júlia ofegou de surpresa, enquanto os olhos de Isabela se enchiam de lágrimas. Pai, você tem certeza? Perguntou Júlia. Este lugar é sua vida, o legado da mamãe. Antônio assentiu. Tenho certeza. Maria sempre quis que este lugar fosse um lugar de amor e família. E é isso que construímos aqui, nós três juntos. Isabela, que permanecera em silêncio, finalmente falou. Antônio, eu não sei o que dizer. Depois de tudo que passei, nunca pensei que teria uma oportunidade assim, uma família assim. Antônio pegou a mão de Isabela e, com a outra, a de Júlia. Então, o que me dizem? Sócios? Sócios, respondeu Júlia com um sorriso radiante. Sócios, sussurrou Isabela, apertando a mão de Antônio. Naquele momento, Antônio sentiu que tudo estava em seu lugar. O restaurante não apenas havia sobrevivido, mas evoluído para algo mais belo do que jamais imaginara. E ele, que uma vez acreditou que sua vida estava chegando ao fim, encontrava-se no limiar de um novo começo. Enquanto a noite avançava, os três ficaram no restaurante, conversando animadamente sobre seus planos para o futuro. O aroma de especiarias e o eco de suas risadas preenchiam o ar, e Antônio podia jurar que sentiu a presença de Maria, sorrindo com aprovação de algum lugar além. A cozinha da Maria sempre fora um lugar de amor, e agora, mais do que nunca, esse amor florescia de formas novas e inesperadas. Com Júlia e Isabela ao seu lado, Antônio sabia que estavam escrevendo um novo capítulo na história do restaurante, um cheio de promessas, esperança e, acima de tudo, família. Os meses passaram e a Cozinha da Maria floresceu sob a direção de seus 3 novos sócios. O artigo da revista gastronômica havia gerado um interesse renovado no restaurante, atraindo clientes de toda a região. Mas além do sucesso comercial, era um ambiente acolhedor e familiar que fazia as pessoas voltarem repetidamente. Numa tarde de domingo, quase um ano após os eventos dramáticos que haviam mudado suas vidas, Antônio se encontrava na cozinha, preparando um novo prato especial. O aroma de especiarias e ervas frescas preenchia o ar, misturando-se com o som de risadas vindas do salão. Júlia entrou na cozinha, seu rosto radiante. Pai, você precisa ver isso, disse ela, pegando-o pela mão e levando-o ao salão. O que Antônio viu o deixou sem fôlego. O restaurante estava cheio, mas não apenas de clientes. Ele viu vizinhos, amigos, pessoas que haviam sido parte de suas vidas por anos. Em um canto, Isabela conversava animadamente com um grupo de mulheres que Antônio reconheceu como ex-colegas de trabalho dela, mulheres que uma vez a haviam rejeitado, mas que agora a olhavam com admiração e respeito. O que é tudo isso? Perguntou Antônio, impressionado com a cena. É uma celebração, respondeu Júlia com um sorriso. Por você, por nós, por tudo que conquistamos este ano. Isabela se aproximou deles, seus olhos brilhando com uma mistura de felicidade e algo mais profundo quando olhou para Antônio. Foi ideia da Júlia, explicou.
Pensamos que era hora de reconhecer oficialmente nossa nova família. Antônio sentiu seu coração se encher de emoção. Olhou ao redor, vendo os rostos sorridentes das pessoas que amava. O restaurante que havia sido sua vida por tanto tempo, agora renascido e próspero. Eu não sei o que dizer, murmurou, sua voz embargada pela emoção. Não precisa dizer nada, pai, disse Júlia, abraçando-o. Apenas aproveite o momento. A tarde transcorreu em um turbilhão de conversas, risos e, é claro, comida deliciosa. Antônio se movimentava entre os convidados, compartilhando histórias, recebendo felicitações e, acima de tudo, sentindo o amor e o apoio de sua comunidade. À medida que o sol começava a se pôr, banhando o restaurante em uma luz dourada, Antônio se encontrou de pé junto à foto de Maria, que sempre presidira o local. Sentiu uma presença ao seu lado e soube, sem olhar, que era Isabela. Ela estaria muito orgulhosa, disse Isabela suavemente, de você, de Júlia, de tudo que você conquistou. Antônio se virou para ela, pegando suas mãos entre as suas. Do que nós conquistamos, Isabela. Nada disso teria sido possível sem você. Eles se olharam por um longo momento, anos de emoções não expressadas fluindo entre eles. Lentamente, quase como se fosse a coisa mais natural do mundo, inclinaram-se um para o outro, seus lábios se encontrando em um beijo suave e terno. Quando se separaram, Antônio viu lágrimas nos olhos de Isabela. Antônio, eu sei, disse ele, acariciando sua bochecha. Eu também. Um pigarro suave os fez se virarem. Júlia estava ali, um sorriso conhecedor em seu rosto. Já era hora, disse ela, rindo suavemente. Mamãe ficaria feliz, pai. Ela sempre quis que você encontrasse o amor novamente. Antônio sentiu seu coração se encher de uma alegria que não experimentava há anos. Rodeado pelo amor de sua filha e de Isabela, com o carinho de sua comunidade preenchendo o restaurante, ele soube que havia encontrado algo precioso e raro, uma segunda chance na vida e no amor. Naquela noite, muito depois que o último convidado havia partido, Antônio, Júlia e Isabela se sentaram a uma mesa, compartilhando uma garrafa de vinho e conversando sobre o futuro. Sabem, disse Antônio, olhando para as duas mulheres que haviam mudado sua vida, acho que finalmente entendi qual é o ingrediente secreto de A Cozinha da Maria. É mesmo? Perguntou Júlia, intrigada. E qual é? Antônio sorriu, pegando a mão de Isabela e olhando com carinho para sua filha. O amor. Não apenas na comida, mas em tudo o que fazemos. É o amor que dá sabor à vida. Isabela apertou sua mão, seus olhos brilhando de emoção. E o amor é o que nos trouxe até aqui. Ao amor, brindou Júlia, erguendo sua taça. E à família. A família, repetiram Antônio e Isabela em uníssono. Enquanto o som de suas taças tilintando preenchia o ar, Antônio sentiu uma paz profunda. A Cozinha da Maria sempre fora mais que um simples restaurante. Era um lar, um refúgio, um lugar onde os sonhos podiam se tornar realidade e onde o amor, em todas as suas formas, podia florescer. E agora, com Júlia e Isabela ao seu lado, Antônio sabia que estavam escrevendo um novo capítulo na história do restaurante. Um capítulo cheio de esperança, de segundas chances e, acima de tudo, do doce e duradouro sabor do amor. Enquanto a noite avançava e a lua se erguia sobre a cidade, iluminando suavemente a placa de A Cozinha da Maria, Antônio soube com certeza que o legado de sua esposa não apenas estava seguro, mas havia evoluído para algo ainda mais belo do que jamais imaginara. O futuro se estendia diante deles, cheio de promessas e possibilidades. E juntos, como família, estavam prontos para saboreá-lo, um dia de cada vez.